Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma daquelas manobras que muita gente faz na pressa, sem pensar muito, mas que pode trazer uma dor de cabeça enorme. Vamos entender por que um simples retorno pode ser tão perigoso e custar tão caro. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre a infração de executar operação de retorno em locais proibidos. Exatamente. Vamos desvendar todos os detalhes sobre essa manobra que, feita no lugar errado, dá problema. E dos grandes. Pois é, a pergunta já vai direto ao ponto. Parece algo tão rápido, né? Mas essa manobra pode levar a pontuação máxima de uma vez só na CNH e ainda ser considerada gravíssima. Porque tanto rigor é o que a gente vai descobrir agora. Ok, vamos para a base de tudo. Isso não é regra tirada do nada, não. Está tudo bem amarradinho lá no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. A gente está falando do artigo 206, inciso 2º. Ele tem até um código de enquadramento específico, o 600/91. E, para não ter nenhuma dúvida, a lei deixa bem claro o que é um retorno. Não é simplesmente virar numa esquina. É o movimento de inversão total de sentido. Imagina, você está indo numa direção e na mesma via faz um giro de 180 graus para voltar. É isso. Guarde bem essa definição, porque ela é a chave para entender tudo. Certo? Agora que a gente já sabe exatamente o que é um retorno, vamos ver a parte mais importante. Onde é que essa manobra se torna proibida? E a resposta é bem lógica, tem tudo a ver com segurança. A lista dos locais proibidos faz todo sentido. Pensa só: curvas, subidas, descidas, pontes, viadutos e túneis. O que todos esses lugares têm em comum? A falta de visibilidade. Fazer um retorno num ponto cego desses é criar a receita perfeita para um acidente grave. Quem vem no sentido contrário simplesmente não tem tempo de ver e reagir. Tá, e se alguém arriscar e for flagrado fazendo essa manobra perigosa? Bom, as consequências são bem pesadas e foram pensadas justamente para desestimular esse tipo de atitude. Vamos ver o tamanho do estrago no histórico de um condutor. Primeiro de tudo, a classificação. Não é infração leve, nem média, nem grave. É gravíssima. É a categoria mais alta que existe, reservada para as condutas que mais colocam a vida em risco no trânsito. E o resultado disso? 7 pontos direto na CNH. É a pontuação máxima que uma única infração pode gerar. Sozinha, ela já te deixa bem mais perto do limite de pontos para suspensão da carteira. É pesado. E não para por aí. Além da pontuação que afeta o direito de dirigir, vem a penalidade que afeta o bolso. Uma infração gravíssima vem sempre acompanhada de uma multa de valor correspondente. Agora, vamos para um ponto que gera muita confusão e que é fundamental saber para não levar uma multa à toa. A lei pune o retorno, mas não a conversão. Entender essa diferença é crucial. Olha como fica fácil de entender quando a gente compara. O retorno, que é a infração, é a inversão total na mesma via. A conversão, por outro lado, é quando você vira para entrar em outra rua. Ou seja, se você está numa curva e vira para entrar numa via transversal, isso é uma conversão e não se encaixa nessa multa específica. A infração aqui é só para aquele cavalo de pau, a meia volta no lugar errado. Então, como é que o agente de trânsito registra essa infração na prática? O procedimento é bem direto e tem um detalhe muito importante que todo mundo precisa ficar ligado. E o detalhe é este: o agente não precisa parar o veículo para aplicar a multa. A manobra é tão clara e o risco tão óbvio que a simples observação à distância já é suficiente. Ou seja, dá para ser multado sem nem perceber na hora, e a notificação chega depois em casa. E na hora de preencher o auto de infração, a descrição pode ser simples assim. Uma frase curta e direta como essa: o veículo retornou em local em curva, já descreve perfeitamente a infração e valida a multa. Não precisa de mais nada. Mas para a gente não ficar só na proibição, a lei também orienta o caminho certo. O artigo 39 do Código de Trânsito diz que o retorno tem lugar certo para ser feito, onde a sinalização permite ou em locais apropriados. A mensagem é: planejamento e paciência para achar um lugar seguro valem muito mais a pena. Então, fica aqui essa reflexão pra gente. Na próxima manobra, o que vai pesar mais na balança? A pressa do momento ou a segurança de todo mundo? Aqueles poucos segundos que se ganha com o retorno proibido valem o risco de um acidente, uma multa pesada e 7 pontos na carteira? A decisão final é sempre de quem está ao volante. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Esse conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, já sabe, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima!